Bom, pessoal, para vocês que vai vir para São Paulo, para o Carnaval, a gente vai mostrar para vocês hoje. Aqui agora tem lavanderias. Se você não quiser, tipo, não tiver como lavar sua roupa, for no hotel, coisa assim, você pode vir nessas lavanderias que são, você chega, paga, lava, seca, e a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo os valores. E aqui a gente está num mercado extra, que tem um, mas tem pela cidade toda, tá bom? É só uma dica aí para vocês, a praticidade, né? Para quem vem para São Paulo pro carnaval, tá bom? É isso aí. Boa sorte a todos, bom carnaval, boa dança e bora lá pro vídeo. Bora!